Olá, seja muito bem-vindo, bem-vindo. Aqui é o canal do Síndico Mais Gestão, que é um patrocínio da Roche Serviços, uma das maiores empresas de facilities do Brasil. Para conhecer mais os nossos serviços, acesse o nosso site pelo endereço, do link que está na descrição deste vídeo, ok? Bom, agora alguns avisos importantes. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, para que você possa estar sempre atualizado com as últimas informações que vamos postando e também para que você possa compartilhar, com outras pessoas que você acha que precisa desse tipo de conteúdo. Né? E também vocês não deixarem de baixar o guia de estudos, que é um complemento desta aula, para que você possa aprofundar cada vez mais o seu conhecimento. O link para baixar o guia está na descrição do vídeo. Né? E também, para você que quer colocar em prática todo esse conhecimento, baixe o nosso e-book, que é um material preparado passo a passo para que você possa implementar a comunicação não violenta no seu condomínio. E outro aviso também importante é você não deixar de adquirir o meu mais recente livro, O Fator Humano no Condomínio, que é um livro que trata da importância, da gente saber lidar com as pessoas no ambiente condominial. O link para você adquirir o livro se encontra na descrição deste vídeo. Ok? Então nós vamos dar início aqui, à apresentação do nosso conteúdo. Ok? Muito bem. Então nós vamos falar hoje, um pouco aqui da comunicação não violenta na prática. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos reais para que você possa aplicar na sua gestão condominial. Agora, também é importante compreender a comunicação violenta no plano conceitual, ela é importante. E foi o que a gente viu, na nossa aula anterior. Qualquer dúvida, vai lá e confere, para que você fique atualizado com essas informações. Então, na gestão condominial, o seu valor, ele vai aparecer quando você consegue traduzir a teoria em linguagem operacional. Ou seja, é quando a gestão consegue tratar situações difíceis sem ampliar a atenção e sem desorganizar a autoridade institucional. Né? Então, a compreensão disso aqui é muito importante. Primeiro, é o entendimento do arcabouço conceitual e, segundo, você saber aplicar, no dia a dia da sua gestão. Ok? Muito bem. Então vamos ver aqui da teoria à prática. E aqui nós temos o que a gente denomina que é da regra dos 4 passos. Então essa regra é uma forma simples para você aplicar a comunicação não violenta na sua realidade condominial. Ou seja, é organizar a fala em 4 passos sequenciais. Essa lógica corresponde aos 4 componentes centrais da CNV e transforma qualquer comunicado em uma linguagem mais clara, objetiva e com menor risco de gerar conflito. Então, primeiramente, você tem o quê? O fato. Ou seja, é a descrição objetiva do que de fato ocorreu, sem julgamento ou rótulos pessoais. Então, isso aqui é importante, essa compreensão que na descrição do fato você não vai fazer nenhum julgamento e nem atribuição de rótulos. E o segundo passo aqui importante é o impacto. Explicite como esse fato afeta a convivência ou a rotina do condomínio. Então, observe, você descreve sem julgamento ou títulos pessoais. Depois, nessa descrição, você coloca o quê? O impacto que isso causa na convivência ou na rotina do condomínio. Então, isso aqui, importantíssimo, esta compreensão. E o terceiro
é a necessidade. Ou seja, reconheça a necessidade envolvida de ordem, respeito ou convivência. Então, observe que tudo isso aqui, ordem, respeito ou convivência, fazem parte das necessidades, né? E, por fim, você vai elaborar o que? O pedido, ou seja, é formular um pedido claro, concreto e factível para a situação, né, pela qual as pessoas estão envolvidas. Então, essa compreensão ela é muito importante, né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, o primeiro exemplo, que é o barulho fora de horário. Geralmente, qual seria a fala impulsiva? Então, essa fala aqui é o que você não deve utilizar. Então, como é que você faria? Esse comportamento demonstra desrespeito ao condomínio. Isso aqui é o que normalmente se faz. Esse tipo de abordagem, ele gera uma reação defensiva, pois acusa sem descrever o fato. Olha que coisa interessante nisto aqui, né? O morador se sente atacado e tende a reagir ao invés de ceder. Agora, observe que quando a gente passa a usar uma formulação com a CNV, veja que como muda. Anteriormente você tem esse comportamento demonstra desrespeito ao condomínio. Agora, se eu uso a comunicação não violenta, como que isso aqui ficaria? Então, foi registrado som elevado após o horário previsto de silêncio em mais de uma ocasião. Observe que aqui ele está descrevendo o quê? O fato. Né? Quer dizer, qual que é o fato? É o som elevado após o horário previsto de silêncio em mais de uma ocasião. Então, essa situação, ela gera o quê? Desconforto. Então, observe que aqui você está colocando o quê? O impacto. Né? Essa situação, ela gera desconforto para os moradores e compromete o quê? A boa convivência. Agora vem um pedido. Solicita-se adequação do volume aos limites previstos no regulamento. Então, você observa aqui que, nesse caso, há uma observação objetiva, explicitação do impacto e orientação clara. O deslocamento da acusação para descrição factual reduz o que é a defensividade. Então, observe que a gente aprender, né, essas formas de comunicação é muito importante para que a gente desenvolva, não é, uma boa comunicação e quebre a tensão emocional do momento, né? Então, vocês observaram no exemplo 1, né, como a forma da abordagem ela muda completamente o contexto. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Então, observe aqui, no exemplo 2, o uso indevido da vaga. Conflitos sobre vagas de garagens, eles são recorrentes e frequentemente carregam necessidades e significados que vão além do incidente superficial. A comunicação, o CNV, ela transforma a percepção do conflito. Ela deixa de ser tratado como afronta pessoal e passa a ser tratado como questão de previsibilidade e convivência. Então, isso aqui é importantíssimo na CNV. Então, qual seria a fala reativa, ou seja, a fala pela emoção? Há moradores que agem como se a regra não existisse. Generalização que não aponta fatos nem orienta comportamento. Então, observe que essas expressões que a gente usa, né, corriqueiramente, elas são que muito vagas, né? Então, por isso que a comunicação não violenta aqui, ela é importante. Porque, veja, como que seria essa formulação? Então, foi identificado o uso de vaga diversa da vinculada à unidade em ocasiões recentes. Então, isso aqui, olha, você está descrevendo o que? Fato, o que não ocorre aqui. Essa prática
compromete a organização, é o impacto, e gera atrito entre moradores. Pedido final. Solicita-se a utilização exclusiva da vaga correspondente o que à unidade. Então veja que a forma como a gente comunica faz toda a diferença. Então o que muda aqui? Então observe que a comunicação ela mantém firmeza e melhora a percepção de critério. A regra ganha legitimidade ao ser apresentada com base na ordem e na previsibilidade. Né? Então veja como que isto é importantíssimo, né? Dentro do campo da gestão. Exemplo 3, grupo de WhatsApp. Né? Então a gente observa muito na gestão atual que a convivência também se organiza em canais digitais. A gente não tem como, né, fugir dessas comunicação digital. Por isso, a comunicação institucional nesse espaço integra a própria gestão da convivência. Então vamos pegar aqui o problema. Uma reação apressada costuma dizer: o grupo virou bagunça. Né? Ou o grupo não está cumprindo o seu propósito, as pessoas estão desvirtuando, né, a finalidade do grupo. Essa fala, ela não descreve o problema, não explica o impacto e não orienta nenhuma mudança concreta de comportamento. Agora, se a gente usa a comunicação não violenta, esse mesmo problema ficaria assim. Observa-se o uso recorrente do grupo para discussões pessoais e mensagem fora da finalidade administrativa. Isso prejudica a circulação de comunicados relevantes e aumenta o desgaste entre moradores. Solicita-se que o canal seja utilizado exclusivamente para temas relacionados à rotina condominial. Então, o ambiente digital também ele é espaço de gestão. A finalidade do canal deve ser comunicada com clareza institucional. Tá? Então, prestem muito atenção, né, na forma como a gente organiza os grupos de WhatsApp. Muito bem. Aqui no exemplo 4, né, agressividade com a portaria. Então, situações de agressividade com a equipe operacional exige o quê? Resposta firme, mas civilizada. Esse modelo protege a equipe, preserva o padrão institucional e comunica limite de forma respeitosa. Na boa administração condominial, a gestão da convivência faz parte o quê? Do trabalho cotidiano. Vamos ver, uma fala reativa. Se isso continuar, haverá punição. Então, observe a reação da fala. Se isso continuar, haverá punição. Ameaça vaga que não descreve o ocorrido nem orienta comportamento adequado. Você observa que quando a gente comunica, a gente também está exercendo uma função pedagógica. Né? E quando a gente fala que orienta comportamento, essa orientação do comportamento, ela tem que ser o quê? Com base nas regras. Não é que não está dando para escrever direito, mas isso aqui tem que ser feito com base nas regras. Bom, com a CNV, na interação com a equipe da portaria, houve elevação de tom e constrangimento funcional. Essa conduta preocupa a gestão, pois o ambiente condominial exige respeito nas relações. Eventuais insatisfações podem ser encaminhadas pelos canais adequados. Solicita-se que futuras manifestações ocorram de forma respeitosa. Então você percebe a mudança de
tonalidade. E o que se preserva aqui? Proteção da equipe, padrão institucional e respeito funcional, sem perder a firmeza da mensagem. Então, vocês estão percebendo, né, que a forma como a gente descreve a situação, o impacto e a orientação e o pedido é fundamental na forma como a gente se relaciona e trata as tensões no ambiente condominial. Né? Muito bem. Exemplo 5. Área comum e interesses em tensão. Então, muitos conflitos aparentes escondem que diferença, isso aqui é importante, diferença de valores, hábitos e necessidades. Isso a gente tem que aprender a perceber o que está por trás de cada comportamento. Nesse caso, a comunicação não desqualifica nenhuma das partes. Ela organiza o conflito em torno de critérios. E critério é um dos elementos centrais da legitimidade da gestão. Então, essas necessidades, elas envolvem o quê? Por exemplo, demanda por lazer. Moradores que buscam o uso ativo e recreativo dos espaços comuns, especialmente em fim de semana e horários de folga. Outra necessidade, demanda por tranquilidade. Né? Moradores que precisam de silêncio e repouso, com necessidades igualmente legítimas de conforto e qualidade de vida. E qual que é o papel da gestão aqui? É buscar o equilíbrio entre os interesses, com base no regulamento e em critérios claros de convivência, sem favorecer nenhuma das partes. Então, quando a gente percebe, né, essas diferentes demandas, aqui que são necessidades, a gestão vai conciliar esses interesses, mais o que? Com base no regulamento. Isso aqui fundamentalmente importante. Com critérios claros de convivência, sem favorecimento de qualquer que seja as partes envolvidas. Exemplo 6. Morador com reclamações recorrentes. Uma leitura mais profunda. Determinadas reclamações recorrentes podem expressar necessidade de escuta, reconhecimento ou segurança, e não apenas disposição para conflito. Reconhecer isso é o primeiro passo para uma gestão mais eficaz. Escuta não representa fraqueza, representa método, representa gestão. Como que a gente poderia tratar isso? Há registro de manifestações frequentes sobre a rotina do condomínio. Para que a gestão trate cada ponto com objetividade, é importante identificar quais ocorrências demandam providência concreta e quais decorrem de percepção individual. A proposta é organizar a escuta e encaminhar os temas de forma criteriosa. Ou seja, o que nós temos aqui dentro desta formulação? Né? Então, nós temos uma escuta organizada, nós temos que ter o quê? Um critério, como está colocado aqui, e também devemos ter o quê? Um método para que a gente possa organizar, não é, essas manifestações, de tal forma que a gente possa respondê-las de forma adequada a cada pessoa reclamante. Né? Então, isto é muito importante. Muito bem. Agora, um comparativo que a gente pode utilizar, né, quando a gente trabalha com comunicação não violenta é sempre fazer um comparativo com o antes e o depois. Vamos supor aqui os casos que a gente viu, né? Barulho, né? O caso da situação barulho. Qual que é a fala impossível? Demonstra desrespeito ao condômino quando a gente fala impulsivamente. Com a CNV, o que a gente tem? A gente tem fato, mais impacto na convivência
pedido de adequação ao regulamento, como a gente viu. Vai e Devisa agem como se a regra não existisse. Com CNV, identificação do ocorrido, mais impacto, mais solicitação de uso correto. O WhatsApp, o grupo virou bagunça. Observação do uso, mais prejuízo, mais orientação sobre a finalidade do canal. Portaria, se continuar, haverá punição. Com a CNV, descrição da conduta, preocupação da gestão, mais pedido respeitoso. Área comum, silêncio ou escolha de um lado. Reconhecimento dos dois interesses, mais critério de equilíbrio. Né? E reclamações, ignorar ou rebater diretamente. Com CNV, escuta organizada, mais encaminhamento criterioso. Tá? Então, a gente pode fechar, né, isso aqui entendendo que comunicar melhor é gerir melhor. Então, a aplicação prática da CNV, como a gente viu aqui no condomínio, revela um ponto central, que comunicar melhor não significa suavizar problemas. Significa tratá-los com mais método, mais previsibilidade e mais legitimidade. Quando a comunicação da gestão melhora, melhora também a forma de exercer a autoridade e de administrar a convivência. Então, nós temos método, a CNV oferece uma estrutura replicável para qualquer comunicado condominial, tornando a gestão mais previsível e mais profissional. A legitimidade, a comunicação baseada em fatos e critérios, constrói autoridade institucional sólida e reduzem contestações. A coerência, manter o mesmo padrão comunicacional em todas as situações, reforça a confiança dos moradores na gestão. Portanto, espero que aqui, com esses exemplos práticos, né, vocês possam, né, ter aprendido um caminho, né, de como que a gente pode usar a comunicação não violenta para melhorar a nossa comunicação com os condôminos e, com isso, construir um melhor ambiente de convivência entre as pessoas. Né? Então, pratique, né, a comunicação não violenta, ensine também, compartilhe seu conhecimento para que as pessoas possam se beneficiar dessa importante ferramenta de comunicação. Né? Eu fico por aqui e desejo para vocês bons estudos e nos veremos em um próximo encontro. Um grande abraço e até lá.